Continuamos aqui a nossa agenda de programação e, nesse momento, receberemos ele que é engenheiro civil formado pela PUC do Paraná, com pós-graduação em gerenciamento ambiental pela indústria, na indústria pela UFPR e MBA em desenvolvimento de competências gerenciais na FGV. Ele que, desde 2011, aceitou o desafio de dirigir a primeira e única experiência em parceria público-privada no sistema prisional do Brasil e, desde então, é diretor-presidente do GPA, empresa responsável pela construção e administração do primeiro complexo prisional nesse modelo, que funciona em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, e também acumula uma atuação como diretor executivo no Instituto Nacional de Administração Prisional, INAP. Com vocês, Rodrigo Gaiga. Bom dia a todos. Eu vou pedir para a gente deixar os paradigmas de lado, deixar toda a questão ideológica, e estou trazendo aqui o que a gente entende ser uma inovação semiprisional brasileiro. É um assunto muito crítico e que precisa ser visto de forma muito séria, né? Porque ele envolve diretamente as consequências e os custos para nós da sociedade. A GPA... Vamos lá. Bem... Já em 2014, a revista Veja dizia que é uma exceção, mas que deveria ser regra. Nós temos a GPA, uma sociedade de propósito específico, num contrato de 30 anos assinado em 2009. Em janeiro de 2013, a gente começa a operação da primeira unidade. É um grupo de acionistas ali estão. O que eu gostaria que vocês pensassem a partir de agora, né? População carcerária do Brasil, 727 mil pessoas presas hoje, pelo dado do Infopem, um déficit de 360 mil vagas hoje, ou seja, 360 mil vagas, pessoas mal alocadas dentro do sistema prisional brasileiro. Para a gente pensar mais um pouco, solução de homicídios dolosos, 6% no Brasil. População carcerária crescendo no Brasil, 6%. 345 mil mandatos de prisão em aberto pelo CNJ. A situação é crítica, precisa ser vista. A outra questão que eu coloco aqui, por ser engenheiro pela formação, é a base de dados. Isso tudo vem do sistema, dos dados que nós temos, Infopem, CNJ. Agora, qual a veracidade desses dados? Alguns institutos questionam a veracidade, né? Num evento de 2016, foi colocado a hipótese do Exército fazer um levantamento de quantos presos efetivamente nós temos no Brasil. A situação é muito crítica e precisa ser vista. Não nos esqueçamos que, em pouco tempo, as pessoas que lá estão voltam a conviver conosco no dia a dia. Nos atendem, nos servem, sentam do nosso lado. Eles estão o tempo todo conosco. O que nós fazemos nesse projeto é dar uma condição digna da pessoa cumprir a pena e, no momento da sua saída, pensar que destino ele quer ter, para que lado ele vai. Se ele volta para a criminalidade ou se ele vai utilizar e vai saber receber tudo aquilo que, ao longo do tempo que ele permaneceu dentro desse projeto, né, lhe foi concedido pela GPA e pelo Estado. Então, o tema é muito relevante, precisa ser visto de forma muito séria. Tipo de gestão, hoje aproximadamente 93% de gestão pública, 7% com outros tipos de gestões, sendo que a GPA é a única PPP do Brasil, a única, funcionando em operação. Vamos lá. Por que uma PPP? Modernização de gestão e estrutura, desoneração do Estado, redução do déficit e controle de qualidade. Eu colocaria aqui uma coisa a mais, que eu chamo da inteligência do contrato, e eu vou estar explicando para vocês ao longo da palestra. As obrigações da concessionária, a construção, administração e manutenção é da concessionária, o projeto arquitetônico, operacional e ressocialização é da concessionária, entrega do empreendimento, todo investimento realizado retorna para o Estado, fica com o Estado no final da concessão. O financiamento do empreendimento, prestar serviços essenciais, jurídicos, gerir o complexo, prover toda a infraestrutura para implantação e controle. O Estado, poder de polícia no Brasil é intransferível, é um poder do Estado. Garantir o uso de tecnologia, responder por questões disciplinares e de segurança, obviamente entra na questão do poder de polícia, efetuar a segurança externa e das muralhas,
fiscalizar o nosso serviço, certamente da concessionária, e realizar o transporte, escoltas, muralhas, ou seja, tudo aquilo que é o poder de polícia no Brasil não se transfere para o ente privado. Então, é isso aqui. Poder de polícia mantém-se com o Estado do começo ao fim. Sanção disciplinar, classificação técnica do preso, tudo decisão do Estado. A decisão não passa por um ente privado. Ou seja, o Estado passa a trabalhar no core business que cabe a ele. Nós fazemos os trabalhos que têm que ser realizados para poder fazer com que as pessoas cumpram suas penas. O complexo, hoje tem 2.164 presos, faltam 2 unidades a serem implementadas, terá 3.800 presos no final de implantação. Todas as unidades, nós denominamos o pavilhão, o raio, como vivência, então são 8 vivências, 8 salas de aula, galpão de trabalho, um centro de atendimento de saúde. Hoje nós contamos com 700 colaboradores, chegaremos a 1.000 colaboradores no final do contrato. Somos o maior empregador do município hoje. Aí começa o que eu chamo de inteligência do contrato, né? Indicadores de performance, ou seja, sistema prisional começa a ser profissionalizado. Existe um número de indicadores de performance na ocupação do preso com trabalho e educação, na assistência à saúde, assistência social, atividades recreativas, eventos graves, monitoramento financeiro. Todo evento que existe lá dentro é pontuado pela concessionária, e se for o caso é descontada a concessionária quando não acontece algum tipo de evento. Há uma previsão, esses indicadores de performance, no contrato tem uma previsão a cada período, é necessário, porque é uma evolução. Eu digo que essa PPP aqui é muito interessante, porque nós lidamos com pessoas, com seres humanos. As pessoas evoluem, o tipo de crime evolui. Hoje nós temos um alto índice de jovens entrando no sistema prisional, um pouquinho diferente de quando eu entrei há 10 anos atrás. Crimes adversos. Então, precisa, sim, ter a janela de revisão até para ir adequando os indicadores com o momento que estiver tendo o contrato. Acordo de nível de serviço, SLA, Service Level Agreement. Muito interessante, queimou uma lâmpada, a concessionária tem tempo para trocar a lâmpada. Quebrou uma porta, a concessionária tem tempo para arrumar a porta. Você define claramente a regra do jogo, do começo ao fim. Dicionário de conceitos, você tira a subjetividade do evento. Você define o que é um evento grave, você define o que é um objeto não autorizado e assim por diante. Você define exatamente aquilo que vai ser mensurado. Fiscalização. Nós temos lá uma gestão compartilhada, onde o Estado está presente através do diretor público, diretores dentro de cada unidade prisional, diretor de segurança, até para exercer o seu poder de polícia. A unidade setorial de PPP do governo de Minas, que nos fiscaliza e olha, desde a qualidade do material, até da borracha que está sendo dada na escola, eles nos fiscalizam efetivamente. Nós temos os órgãos de controles internos e tem uma figura muito interessante chamada verificador independente, que no nosso caso nos dá conforto, que é uma empresa norte-americana, né? E sendo essa empresa norte-americana suscetível a SOX, isso evita qualquer tipo de desvio de conduta. Eles entram nas celas todos os dias, no modelo matemático, que eles façam com que eles passem todas as celas no final do mês. Então, não basta ter a disponibilidade da vaga, tem que ter a qualidade da vaga disponibilizada. Então, tem um terceiro item aqui, que é um verificador independente, que é uma das top 5 do mundo, que entra nas celas para verificar qual é o estado que estão as celas. Aí tem os stakeholders, né, direitos humanos, Ministério Público do Trabalho, estadual, federal, as pessoas participam, e o que eu entendo como bom, porque é bom das pessoas verem o que está acontecendo dentro da GPA. Né? Contrato, mecanismo de pagamento, obviamente há uma contraprestação pecuniária mensal, há uma parcela anual de desempenho, que nós colocamos metas que não estão nos contratos, não estão nos indicadores, e no momento que a gente atinge, a gente tem um bônus, e uma parcela referência de parâmetro de excelência. Como o tempo é curto, infelizmente, eu vou passar um pouquinho. Conceito de valor, isso é muito importante, porque no momento que você não sabe quantos presos tem, como é que você sabe quanto custa o preso? Né? Eu tenho visto o Brasil afora, estimativas de custos das mais variáveis possíveis. Aqui em cima, em laranja, é o que seria o modelo PPP. Quando fala em remuneração da concessionária, está remunerando, nesse caso do contrato, investimento e operação. Mais ou menos 50% é a obra, 50% é a operação. Quando o Estado traz, muitas vezes, o número, né, dentro da realidade dele, é aquela partezinha amarela, e normalmente ele deixa a investimento fora. Ele vai lá, faz a obra, entrega a obra para a operação, ou faz o custo em cima da operação. E muitas vezes ele esquece o reinvestimento e a manutenção, né, que acaba não acontecendo.
Isso é um dado muito interessante. Em 2018, pelas atividades que nós proporcionamos, foram 61 dias remidos. E uma atenção aqui, o juiz lá não aceita a remissão por leitura. Então, isso aqui basicamente é trabalho, educação, que gerou ao governo de Minas Gerais quase 8 milhões, 7 milhões e 800 mil reais de estorno, não de dinheiro diretamente, mas pelo menor tempo de permanência do preso no sistema prisional. Ou quando você começa a proporcionar atividades que a lei de execuções preconiza, que geram a remissão permanecendo menos tempo, você gera automaticamente de ganho financeiro, né, o que é tangível, nós não estamos falando do intangível, né, ao Estado de Minas Gerais, quase 8 milhões de reais. Outra questão de inteligência, se nós construímos, vamos operar, eu começo a pensar em tudo aquilo que vai ser aplicado. Mobiliário aqui metálico, e tem motivo, para evitar que a pessoa retire o vergalhão da obra para poder fazer uma arma. 6 anos de operação, não tivemos nenhum ponto. E aí a gente vai, luminárias LEDs para economia de energia, contratação de custo de energia através de leilão livre, ou seja, a gente começa a trazer uma eficiência para os custos de unidades prisionais. Arquitetura também tem que ser uma arquitetura funcional. No momento que eu tenho um número excessivo, né, não vou dizer excessivo, mas necessário, de movimentações, que são quase 340 mil movimentações mês. Isso significa 340 mil possibilidades de ter um problema operacional, porque você está movimentando as pessoas, tirando da sua cela e levando para as suas atividades, seja educacional, laboral, atendimento e assim por diante. Então, você precisa pensar no projeto. Você necessariamente precisa entender como vai ser a operação. Diferente, aí eu posso falar com propriedade, por ser engenheiro, de ser uma construtora que vou lá, faço a unidade prisional, vou embora e resolvi meu problema. Recebi meu dinheiro, fiz a minha parte bem feita, né, e foi exatamente aquilo que o Estado comprou. Tecnologia de ponta, 678 câmaras hoje no complexo, nós chegaremos a 1.200 câmaras no final, mas para evidenciar e termos base documental de todos os eventos que acontecem lá dentro, do que uma substituição às pessoas. Body scanner nas entradas, a gente tem desenvolvido junto com o fornecedor várias discussões, né, para melhoria desse equipamento, e uma contratação de serviço de bloqueio de celular. Eu contratei a empresa, cabe a ela, mudou a tecnologia, ele tem que mudar lá o tipo de equipamento e assim por diante. Então, é uma prestação de serviço de bloqueio de telefonia de celular. Reinserção social, isso aqui é muito legal, o mais importante que está sendo feito lá, em cima de 3 pilares. Todos os 3 pilares falando entre si, trabalhando entre si. Valorização do indivíduo e resgate de vínculos, educação empreendedora e trabalho e desenvolvimento humano. Valorização do indivíduo e resgate de vínculos. Isso aqui é muito importante, a gente envolve a família em tudo. A nossa escola, e vou mostrar lá, não é só número, nós fazemos aula de 4 horas. Quando a gente fala em envolver a família, nós fazemos reunião de pais e responsáveis. Nós trazemos os pais e os responsáveis para entender o que está sendo dado na escola, para que eles possam saber as coisas boas também que estão sendo produtivas. Temos trabalhado no regime fechado com uma escola com empreendedorismo. A ideia é, a pessoa é o protagonista da vida dela. No momento que ele sai do sistema prisional, ele vai encontrar, sim, o preconceito de ter passado no sistema prisional, vai ter a dificuldade de ser empregado. Nós estamos trabalhando com empreendedorismo de forma muito intensa na formação dos nossos professores. Mais um detalhe, quando a gente fala em educação, né, nós ainda temos a vistoria e a fiscalização da Secretaria de Educação sobre a nossa escola, porque a escola é nossa. Os professores, o diretor, os pedagogos são colaboradores toda a GPA. Nós temos um outro programa também, nas saídas temporárias, chamada De Volta para Casa, que a gente explica à família a necessidade e as consequências do não retornar para o cumprimento da sua pena. Então, isso é o tempo todo, a gente vai trabalhando junto com a família para poder gerar, né, o resgate ou até mesmo o próprio vínculo, que muitas vezes eles não tiveram. Aqui falando da educação empreendedora e trabalho, então a gente trabalha muito com a competência empreendedora, protagonismo social e aceleração de negócios próprios e parceria com empresas para alocação de mão de obra. A maioria dos nossos parceiros de trabalho, são 17 empresas que atuam hoje lá, contratam os egressos. Nós conseguimos, depois de muita discussão com o governo de Minas Gerais, contratar um egresso para dar aula lá dentro da unidade prisional. Então, nós contratamos uma pessoa que trabalhou conosco, formou, né, num curso superior conosco lá dentro, para ser um professor. Foi uma quebra de paradigma. Enfim, 48% dos presos aptos inseridos no trabalho, uma média nacional de 13%. O ensino, 70% dos presos estudando. 4 horas
tem que ser um ensino com qualidade, tem que ter aderência. A gente precisa trazer o envolvimento das pessoas no que está sendo feito. Além disso, entra a questão do empreendedorismo. Uma questão, quando a gente fala em sistema prisional, nós já observamos e adotamos duas metodologias de ensino. EJA, para o regime fechado, porque o tempo de permanência da pessoa é maior, e o SESEC, na minha época, o supletivo, para o regime semiaberto, porque o tempo de permanência dele é menor. Então, nós temos que dar condições para que as pessoas que lá estão possam complementar os seus estudos depois das suas saídas. Então, mais 2.000 presos envolvidos em atividades recreativas, ensino básico, EJA, técnico profissionalizante, curso superior. 30 pessoas hoje fazendo curso superior, 100 pessoas agora com possibilidade de começar esse ano, mais 100 em curso superior lá dentro. Desenvolvimento humano. Trabalho muito forte em desenvolvimento humano, autoconhecimento, autoestima, identificação de valores, objetivo de vida, desenvolvimento da espiritualidade, práticas que geram equilíbrio e paz interior. Isso aqui é um curso de meditação Vipassana, eu fiz, são 10 dias, começa a meditar às 4h30 da manhã, vai até às 9 horas da noite, 10 dias sem falar com ninguém, chamado Silêncio Nobre. Houve uma disciplina, começaram 25 presos, terminaram 21, 2 saíram porque saíram de regime, foram para o semiaberto, não puderam ficar, um desistiu e um nós tivemos que tirar por disciplina. Um índice muito baixo. Num primeiro momento, a gente teve que buscar e fazer o convencimento. Agora, em maio, nós vamos fazer o segundo curso e tem uma demanda espontânea, tem fila de espera. Então, nós temos feito, isso é uma coisa interessante na GPA, uma continuidade. Então, depois do curso, a gente faz a meditação de um dia só. Muito interessante, resultados fantásticos, e a gente está trabalhando com as pessoas com multiplicadores positivos. Entra aqui a questão da religiosidade, né? Não desmerecendo, nós temos 13 instituições religiosas que participam do projeto conosco com muita frequência, mas há 2 anos e pouquinho atrás, depois de uma reunião que eu tive com a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, sobre crime organizado, eu fiz uma pergunta: como é que eu desvinculo a pessoa do crime organizado? Olharam para mim e disseram assim: a conversão religiosa é um dos caminhos. Então, a gente começou a trabalhar com uma forma estruturada de conversão religiosa. Eu sou católico, mas eu tive a felicidade de conhecer um instituto chamado REMA, que entrou no projeto conosco, e ele está dando aula, são 2 aulas por semana, 4 livros de leitura ao mês para cada preso, de 2 anos. Formamos a primeira turma, neste ano nós começamos aulas 5 vezes por semana. 2 vezes com os professores e 3 vezes com aqueles formandos do ano passado. Ou seja, nós estamos dando continuidade no trabalho. Não é ir lá fazer e ir embora. A gente está tentando também transformar essas pessoas em multiplicadores positivos. Desenvolvimento humano, mais de 80 profissionais, médicos, farmacêuticos, psiquiatras, assistentes sociais. E a gente traz algumas discussões, e por isso que eu gosto desse projeto, porque a gente traz uma discussão profissional, né? Eu estou sugerindo a gente não discutir o peso da marmita, do que é fornecido para a pessoa. A gente não tem que discutir gramagem, nós temos que discutir valor calórico. Nós temos que discutir quantas calorias está sendo fornecido, porque as pessoas que estão lá dentro estão adoecendo. No momento que eles adoecem e saem para fora, eles continuam nos custando. Então, as pessoas também têm que entender que tudo que está sendo feito lá tem uma repercussão financeira para a gente, tem um retorno financeiro para a gente. Então, as discussões são muito interessantes nesse contexto. A atuação jurídica, sempre suplementar a Defensoria Pública, né, efetivamente documentados. Nossos advogados trabalham em conjunto com a Defensoria Pública. Nós temos lá 35 profissionais hoje, né, envolvidos na área de jurídica, e todo mês o preso passa para saber como está a sua pena, como está seu andamento, sua remissão e assim por diante. A GPA, ela está listada entre as 40 melhores PPPs de mercados emergentes pelo IFC. No ano passado, nós recebemos o prêmio da melhor concessionária em PPPs, que para nós é um mérito. Em sendo uma única na atividade, nós concorremos com todas as demais atividades existentes no Brasil. Isso é muito importante porque nos traz a condição de nós mostrarmos que nós estamos trabalhando com pessoas, mostrarmos que nós estamos fazendo um exemplo a ser seguido. A ideia aqui é que as coisas que aconteçam na GPA aconteçam no sistema prisional brasileiro. Nós temos um parceiro na escola, que é do Grupo Croton, através da Fundação Pitágoras, que já me disse assim: Gaiga, nós vamos para qualquer lugar do Brasil com vocês. O REMA vai para qualquer lugar do Brasil. A meditação Vipassana são parceiros. Já foi, depois da nossa experiência, foi conseguido fazer em São Paulo uma segunda experiência. É a terceira experiência no mundo. A primeira foi na Índia, que é cultural.
A segunda foi nos Estados Unidos e nós somos a terceira experiência no mundo em fazer meditação. A gente tem feito outras técnicas de meditação no dia a dia com outras instituições que possibilitaram e estão passando com contrato conosco. É difícil falar em pouco tempo, ele já levantou aqui o tempo esgotado aqui, estão aqui meus contatos, o tema é bastante sério, a sociedade tem que olhar esse tema de forma com lupa, porque é um problema nosso. Né? Eu tenho tido reuniões com várias pessoas de sociedade, vários empresários, né, do Brasil, e eles começam a entender e olhar para o sistema prisional como de fato tem que ser olhado. Né? Então, eu quero agradecer, apesar do pouco tempo, mas nós temos um painel mais tarde e que a gente pode abrir uma discussão sobre isso. Muito obrigado.